Bem, boa tarde. Acho que vocês vão ter o primeiro palestrante rouco desse congresso, mas é o que a gente tinha para hoje, não tem jeito. Então, vamos tentar deixar o assunto um pouco mais agradável. E tudo que a gente discutiu aqui é bem verdade, porque a gente não chegou na legislação. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que a legislação no Brasil ou qualquer outro país, ela não cria os fatos, ela se adapta aos fatos. O que significa que você tem o fato primeiro, depois a legislação vem tratar ele de alguma forma. E a gente está nesse processo entre as duas coisas. O fato está criado, gostem os governos ou não gostem, não pode ser ignorado. Então, o fato está criado, as legislações estão correndo atrás para poder entender. Só que nenhuma das legislações realmente tem uma ideia final. Todo mundo sabe o que é uma moeda física, uma moeda virtual pode ser várias coisas. Então, a primeira coisa que a gente teria que discutir aqui, no caso brasileiro, numa operação com criptomoeda, é primeiro entender o que é a funcionalidade dessa moeda, na verdade, chamar de moeda. O que é essa funcionalidade da moeda? A primeira coisa é se perguntar para que ela serve. Isso é uma moeda? Isso, em primeiro lugar, é um meio de pagamento. Se for um meio de pagamento, eu consigo usar ele como tal. Como a gente viu aqui, a gente não consegue pagar salários, eu não pago tributos nem nada, mas, em tese, ela foi feita também para ser meio de pagamento. Então, a primeira pergunta é, poderia ser? Sim, tem países que entendem que isso acaba sendo um meio de pagamento. Ela poderia ser mais que isso? Poderia. Ela poderia ser um título de valor imobiliário? Pode. Na qualidade de você ter fundos investindo em moedas, em criptomoedas, passa a ser considerada algo mais especulativo. Você poderia ter a própria moeda, vocês têm dólar em casa, eventualmente, vocês podem ter a própria moeda, eventualmente a criptomoeda, como um investimento? Poderia, vocês não estão usando para pagar nada. Então, ela tem vários tipos de funcionalidade e você primeiro precisa entender do que se trata. Você poderia tratar isso como uma commodity? Poderia. Você gera a sua própria criptomoeda. A gente chega na mineração daqui a pouco. Eventualmente, você teve uma commodity que foi gerada através de um trabalho seu. Então, você pode chegar de várias formas, desde, de fato, um meio de pagamento até um ativo financeiro ou especulatório. No Brasil, o que aconteceu? A gente tem um processo legislativo mais lento e, independentemente de todos os países, a gente tem a nossa própria característica. Dentro da nossa própria característica, a gente está quase com uma batata quente na mão. Significa o quê? A gente teria que ir até o Banco Central. Perguntar ao Banco Central, o que é isso? Banco Central, o que vocês entendem que criptomoedas seriam? O Banco Central abriu mão de dizer do que se trata. A única coisa que ele disse, na verdade, é que moeda virtual não é moeda física. Física no conceito de real, nesse entendimento. E, por conta disso, moeda virtual não é um dólar, não é nada disso. E o Banco Central desconhece o assunto. A moeda virtual, ela não é emitida por um Banco Central. Então, por conta disso, o Banco Central não vê um lastro, ele desconsidera o assunto. Bom, vamos até a CVM, perguntar que raio é a moeda virtual. A moeda virtual na CVM, na verdade, também não foi nada até esse momento. O que a CVM já falou sobre o assunto foi, em 2018, 2017 ou 2018, ela emitiu uma circular dizendo que os fundos brasileiros poderiam investir em moedas virtuais, em criptomoedas, no exterior. E quando a gente fala em criptomoeda no exterior, todos os tipos, porque a gente acaba relacionando um pouco a criptomoeda com Bitcoin. Aí você cava um pouco mais, você descobre que, na verdade, a Bitcoin é um tipo de moeda, como é o dólar, como é o euro, você tem vários tipos de criptomoedas, inclusive Bitcoin. Então, você pode, sim, ter fundos brasileiros investindo em fundos estrangeiros de Bitcoin, de criptomoedas. Você poderia ter isso como investimento. Como um ativo especulatório, sim. Então, na prática, a CVM chegou um pouco mais de botar, talvez, a mão na história. Bom, sobrou para a Receita Federal segurar essa batata quente. Por quê? Porque a situação já existe. Então, você não consegue ignorar o fato de que as operações já acontecem com isso. Então, a Receita Federal, tentando segurar um pouco a situação, ela falou, bom, deixa eu ver. Na verdade, a Receita Federal esperou um projeto de lei. A gente teve um projeto de lei, que foi em 2015, que tentou colocar isso aqui de uma forma mais regulada. O projeto de lei ideal deveria ser aquele que eu falei no início. O projeto de lei ideal deveria ser aquele que fala, bom, você tem que analisar a funcionalidade e, se for um ativo financeiro, você trata dessa forma. Se for uma commodity, você trata dessa forma. O ativo especulatório, assim. Se for um meio de pagamento, dessa forma. É isso que deveria fazer, mas não. O projeto de lei, de forma simples, ele simplesmente tentou alterar a legislação já existente, fazendo uma referência a meio de pagamento mesmo, mas ele nunca foi à frente, audiências públicas aconteceram, nunca foi à frente, o que aconteceu? Então, a Receita Federal falou, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Então, ela, na qualidade de não ser legisladora, ela conseguiu fazer, então, perguntas e respostas. Ela foi ao perguntas e respostas dela para a pessoa física e falou, peguem esses ativos que você tenha e considerem como ativos financeiros. Bom, foi a primeira coisa que a gente conseguiu entender em termos de manifestação oficial. Onde está o problema disso? Não está na legislação, está
não perguntas e respostas da legislação, da Receita Federal. O que significa que pode mudar hoje, pode mudar amanhã, pode nunca ter existido, se isso for revogado. Mas tem sido republicado, acho que desde 2017, republicado, dizendo que isso é um ativo financeiro. Bom, ele foi vinculado à pessoa física, mas ele tem efeitos na jurídica. Na qualidade de pessoa física, você vai ter, então, os itens 447 e 607 do Perguntas e Respostas, falando que isso, na verdade, como eu falei, é um ativo financeiro. Com base nisso, então, qual é o seu custo? O custo é o valor de aquisição, até porque o próprio parecer normativo, ele fala que isso é um ativo financeiro, mas ele reconhece que não existe uma cotação. Bom, então, quanto eu paguei por isso? Paguei R$10 para ter 15 moedas, meu custo de aquisição não são 15 moedas, não são 15 criptomoedas, são R$10 e ponto. Então, o meu custo de aquisição é aquele que eu comprei. Ele trata isso, de fato, como uma aquisição de ativo e não como uma moeda, porque o meu custo é aquele decorrente do pagamento. Se, de fato, eu tiver uma venda disso, eu vou ter alíquotas progressivas de 15% a 22,5%. Então, basicamente, você está tratando, via Receita Federal, a criptomoeda como uma venda de um apartamento, como uma venda de um, não diria que um carro, porque o carro geralmente tem prejuízo, mas é uma venda de um ativo qualquer. É a forma como ela tem visto isso, independentemente do uso que você dê para essa criptomoeda. E aí, como qualquer outro tipo de ativo, ela dá uma isenção de até R$35 mil no mês para esse tipo de transação. Não tem o que evitar. O que ela não esclarece, na verdade, ela não deveria esclarecer, é ativo Brasil exterior, ela não fala qual é a diferença. Mas, na prática, se você está vendendo no Brasil, você está falando de alíquotas progressivas mesmo. O que não se esclarece, na verdade, é como você declarar isso na sua declaração, eventualmente, de capital estrangeiro para o Banco Central. Provavelmente vai ter que declarar como algum outro ativo qualquer, como você faz isso em relação aos seus demais ativos. O Banco Central só não reconheceu isso até o momento. Mas, dentro dessa natureza, se for para a Receita um ativo financeiro, não deveria ser diferente para o Banco Central. Decorrendo disso, a gente tem um outro aspecto, que é bem típico. Aliás, esse é o termo mais diferente que eu falei em palestras, nunca falei nada diferente, desse jeito. Você tem, na verdade, uma mineração. Bom, você pergunta, mas o que é uma mineração? Mineração, na verdade, dentro de criptomoedas, significa o quê? Você não tem um banco central. Na medida em que você não tem um banco central, quem produz a criptomoeda? A criptomoeda é produzida pelo próprio sistema. O sistema gera espontaneamente, na verdade, não espontaneamente entre aspas, a criptomoeda, independentemente do controle de quaisquer bancos centrais. Por isso que, na verdade, são tão temidos. Está sujeito a fraudes, eventualmente, como qualquer outra coisa, mas você faz exatamente isso, cavar a moeda, você faz a mineração, tentando buscar, validando, vai validando os códigos nos blockchains e você consegue validar essas moedas, isso gera novas moedas. Na verdade, isso é um trabalho que você tem, são máquinas potentes, não tentem fazer isso em casa, vocês não vão conseguir. Realmente são pessoas, são computadores muito capacitados para fazer isso. E a mineração gera moeda. Mas a mineração em si, a Receita Federal não estabeleceu isso, a mineração em si é um serviço, a mineração assim, é uma captação de uma nova moeda, então é uma aquisição em vez de um serviço, é uma aquisição de um bem? Ninguém sabe ainda. Você não tem uma disponibilidade econômica de renda, porque basicamente você está minerando. E você não sabe o que vai acontecer dali. Você pode nunca gerar uma moeda. Você pode gerar uma moeda. E o seu custo, então, em tese, seria zero. Agora, a taxa de processamento e remuneração por serviço. Na verdade, tudo é uma remuneração. Se você fizer a mineração e você receber a moeda, isso é uma aquisição de moeda ou é um serviço prestado? Se for um serviço prestado, é para quem? Você não tem um CNPJ para você prestar o serviço, você não emite nota, você não faz nada. Na verdade, essa é uma área que a Receita não entrou ainda. Ela simplesmente falou, você tem isso, é ativo financeiro. Então, em tese, eu poderia dizer que, dentro do que a Receita falou, a mineração, gerando uma moeda, só me gerou um ativo financeiro. Quase como um ativo biológico. Você tem uma fazenda, nasceu um bezerro, ele nasceu dentro do seu ativo, está lá. É um ativo para você usar. Deveria ser usado dentro desse mesmo raciocínio. Vamos assumir que você fez a compra e venda. Então, você fez a utilização da compra da moeda. Do ponto de vista do adquirente, de novo, você não tem a disponibilidade econômica, você está comprando. Basicamente é isso. Assumindo que é um ativo financeiro, você está comprando a criptomoeda. Seu custo de aquisição é o valor de aquisição. 15 criptomoedas foram pagas a R$10, é R$10, não importa. Se você estiver mandando para o exterior alguma coisa, você tem um IOF. Não porque a legislação estabeleça isso em relação a criptomoedas, mas porque é uma remessa normal para o exterior. Para quem vende, você tem, sim, uma disponibilidade econômica de renda, você tem um ganho de capital na visão de detentor de um ativo financeiro e, por conta disso, você vai pagar os 15%, 15% a 22,5%. Se você estiver falando de compra e venda em cripto, aí você já não está usando dinheiro. Você tinha criptomoeda e você está, na verdade, trocando por uma outra criptomoeda. Aí você tem uma realização de um ativo, sim,
não é simplesmente entregar o dinheiro. Não que entregar o dinheiro não seja uma realização de ativo, mas, nesse caso, você está muito mais vinculado a uma permuta, porque você já tinha um ativo e você está tendo um outro ativo em troca. Então, você pode trocar criptomoeda, criptomoeda por qualquer outra coisa, eventualmente, na visão da Receita, provavelmente você está falando de uma permuta e não de uma compra. Por quê? Porque não é um meio de pagamento. Ele já é um ativo financeiro. E aí você, em tese, você teria um ganho de capital ou manutenção de custo, dependendo da discussão da Receita Federal, se ela realmente quiser te tributar isso. E se você fizer uma troca por bens e serviços, comprou um apartamento por criptomoedas dentro da visão da Receita Federal de que isso é um ativo financeiro e não é uma moeda em si, um meio de pagamento, você, na verdade, está trocando ativo por ativo, significa que você vai ter uma realização do ativo, uma permuta da mesma forma, eventualmente um ganho de capital nesse caso. Então, e aí, como qualquer outro ativo, você não vai poder compensar ganhos e perdas. Vocês percebem que, na verdade, quando você não usa o princípio da funcionalidade da questão, isso é um meio de pagamento, eu estou usando isso para moeda, eu estou usando isso para permuta, eu estou usando isso como ativo, especulação, você acaba nivelando por baixo, você acaba tributando situações diferentes ou tratando de situações diferentes da mesma forma que não deveria ser. E para a jurídica? Para a jurídica não tem uma regra específica, nem da Receita, mas, como ela diz que vale um ativo financeiro para a física, deveria valer para a jurídica também. Nesse caso, vão entrar várias outras questões, porque a jurídica é sempre mais complicada que a física. A primeira pergunta, de novo, apesar de não ter lei, eu posso dizer, então, como vale para a física, seria um caixa mesmo para mim, dentro do CPC 03, eu teria, é um numerário em espécie, então, em tese, eu teria, sim, de fato, um caixa. Se eu seguir a regra da Receita dizendo que é um ativo financeiro, na verdade, eu registraria, sim, no meu ativo, como um bem, como um ativo financeiro, com reconhecimento inicial valor justo. A própria Receita diz que valor justo, no caso de criptomoeda, ela não é quantificável. Provavelmente o valor justo talvez seja o quê? O valor de mercado. Como é que você quantifica o mercado nesse caso? Aí você teria o quê? O intangível. O intangível você não qualifica pelo valor justo, na verdade. Pelo intangível você vai pelo valor contábil. Aí você vai colocar isso dentro do seu ativo permanente. Se for dentro do permanente, na hora que você vende, você tem um verdadeiro ganho de capital, mas você não tem um PIS/COFINS, eventualmente. Se for um ativo financeiro, ao contrário, você não teria um ganho de capital, eventualmente você teria um PIS/COFINS. Então, vocês percebem que a situação não é fácil. Se for estoque, porque, na verdade, eu estou falando que é um ativo especulatório, faz parte da minha operação, deveria ser um estoque. E aí, ativo mantido para venda é um valor de custo. O que significa que aqui, vocês percebem que a falta de regra específica me gera todo esse tipo de discussão. Se eu seguir a regra para pessoa física, eu estou na segunda coluna como ativo financeiro. E aí, de novo, eu volto a mesma coisa para a questão de mineração, porque eventualmente a pessoa jurídica poderia minerar, sim. Eu teria a mesma coisa se você olhar os princípios, seriam os mesmos. Compra e venda em espécie, você tem reconhecimento inicial do ativo, é um ativo financeiro. O seu custo, na verdade, é custo ao valor justo, dependendo da classificação dele, e, eventualmente, você paga a mesma coisa se você pagar para o exterior. No caso do vendedor, idem a mesma coisa. Você também tem realização de ativos, você está falando de pessoa física, jurídica, vendendo, eventualmente você pode, sim, ter um PIS/COFINS nesse caso, na medida que seja um ativo financeiro. Se eu estou falando de permuta, vocês percebam que eu tenho a mesma coisa, realização do ativo, dação e pagamento, valor justo, tributação é aquela aplicável na realização. Se vocês olharem cripto como compra e venda e troca por bem e serviço, é sempre tratado, vocês percebam, é o mesmo tipo de tratamento, porque no final das contas eu estou tratando sempre bem por bem. Cripto como um ativo, trocando por um outro ativo. Troca de bens por serviço, por bens, é ativo, trocando por ativo. Então, vocês percebam que esse tratamento estaria sujeito a um PIS/COFINS, estaria sujeito a imposto de renda. Aí vai a diferenciação entre uma pessoa jurídica que esteja no lucro presumido e no lucro real, vai fazer toda a diferença aqui, eventualmente, em função dos PIS/COFINS que você possa existir. Grave problema em relação a essa ausência que a Receita Federal tem dado sobre o assunto. Isso aqui tudo é especulação que a gente está fazendo. A situação que hoje se cria, quando você tem resposta à pergunta e não uma legislação, significa que amanhã você está sujeito a uma legislação. Se esse PL passar, dizer que é um meio de pagamento, se esse PL passar, ou um novo PL passar, e disser, não, na verdade, isso tem que olhar por funcionalidade, cada tipo de operação é um tipo de efeito fiscal diferente, isso vai acontecer o quê? Daqui para frente, nova legislação, você vai ter um tipo de tratamento e daqui para trás vai ter um novo tratamento, um tratamento como ativo financeiro, único. Você teria a mesma situação, talvez tratada de formas diferentes, porque a Receita já te disse de uma vez que é ativo financeiro e para o futuro a mesma transação sendo tratada de uma outra forma. Então, a demora do governo em correr atrás desse prejuízo, de fato, literalmente está falando de prejuízo, vai causar situações distorsivas, porque, como eu falei,
a realidade se impõe e a legislação se adapta aos fatos. O que não pode acontecer aqui é que ela demore a se adaptar aos fatos, porque quanto mais se demorar, maior a distorção vai ser. Hoje já tem uma distorção, ativo financeiro, já é uma distorção. A partir daqui para frente, se a gente tiver uma legislação que trate dessa forma, até a distorção está mantida. Agora, se ela mudar o tratamento, a gente vai começar a ter situações iguais tratadas de forma diferente. Então, essa é a urgência que a gente chama. E esse é um assunto, por mais que a gente ignore dentro do grande público, ele já está realmente andando há muito tempo. A demora vai piorar para o nosso lado. Acho que